Olá, turminha do quinto ano. Hoje, terça-feira, nossa aula de ciências. Nós iremos continuar estudando sobre a água e a gente vai estudar esse conteúdo na apostila. Então, quem ainda não veio pegar a apostila ela se encontra na recepção da escola, tá? Então, é importante porque a gente está utilizando ela. E quando a gente for fazer a avaliação, eu vou utilizar ela também como fonte de estudo. Ficam umas atividades para a gente responder da 10 até a 12. Então, a gente vai fazer a correção e, em seguida, nós vamos para o conteúdo de hoje, que é a água e as atividades humanas. Olha como a água é importante. Então, na questão 1, leia a manchete a seguir. Chuva de granizo destrói plantações de banana e causa prejuízos no Vale do Ribeira, em São Paulo. Então, como é formado o granizo? E aí tá bem nítido que você tem que fazer. Se você não sabe, você pode fazer uma pesquisa, gente. E a gente pesquisando, a gente aprende mais. Então, a água, no caso aí, ela se solidifica e forma pequenos cristais de gelo que, ao se juntarem, eles se unem, eles ficam maiores, transformando-se no granizo. Na B, assinala o estado físico em que a água se encontra na chuva de granizo. Então, são os cubinhos de gelo, é o líquido ou o vapor? Eu vou circular, o gelo. 2, enumere adequadamente as etapas do ciclo da água. Então, primeiro, a água vaporiza para o céu, depois elas se condensam. Depois há uma precipitação, que é a chuva, e em seguida vem a infiltração. Então, vaporização 1, condensação 2, precipitação 3 e infiltração 4. 3. Leia a manchete abaixo. Estudo aponta impacto do desmatamento na Amazônia em chuva e safra de grãos. A. Como o desmatamento ele pode interferir na ocorrência das chuvas? O desmatamento, gente, ele mexe com os seres vivos. Então, as plantas, elas são seres vivos e elas são fontes de vapor de água, porque a água que está infiltrada nas raízes das plantas, elas acabam sendo absorvidas no vapor em dias mais quentes. Então, elas são importantes por causa disso. B. Assinale a etapa do ciclo hidrológico que é prejudicada com o desmatamento e que interfere na formação das chuvas, a evaporação. E C. Como o desmatamento ele pode interferir na agricultura? A água, gente, ela é essencial para o plantio. Então, sem água, as plantas elas não vão florescer e não vai ter uma boa colheita. Em sua opinião, você colabora com o ciclo hidrológico? O certo, ligue a resposta à justificativa adequada. Quem colocou sim, você coloca, pois libera vapor de água na atmosfera por meio da respiração e da transpiração. Porque nós também, como seres vivos, nós também transpiramos, porque nós também temos água no nosso organismo, e também através da respiração. Então, o adequado aqui é que você coloque sim e essa justificativa. Sim, a construção de estradas, ruas, moradias e outros estabelecimentos resulta na chamada impermeabilização do solo. Nesse caso, o solo se torna impermeável, ou seja, a água não consegue atravessar. A. Complete a frase ou a sentença abaixo com a palavra adequada. A principal etapa do ciclo hidrológico que é prejudicada pela impermeabilização do solo é a infiltração. E B. Observando a imagem acima, que é uma estrada, pinte o quadro referente a outro processo relativo à construção de cidades que prejudica o ciclo hidrológico. Então, foi o quê? Foi a remoção da vegetação. Então, para construir essas estradas, foi removido a vegetação original desse ambiente. E C, a situação apresentada na imagem ao lado pode ser relacionada com a impermeabilização do solo?
Sim, pois a impermeabilização do solo favorece o acúmulo de água na superfície terrestre. Então, faça uma correção. Depois de feita a correção, nós vamos para o conteúdo de hoje, que é a água e as atividades humanas. Nós aprendemos que a água ela é muito importante para todos os seres vivos da Terra, né? Serve para a gente beber, para na respiração, para transpiração, para as chuvas, para o plantio, enfim, a água ela é essencial os seres vivos e a nós também. Só que também nós utilizamos a água para diversas atividades. Então a gente utiliza na agricultura, na criação de animais, na indústria e também na geração de energia elétrica. Então na página 13 diz o seguinte: o ser humano realiza várias atividades em seu cotidiano e muitas vezes elas dependem da água. Por exemplo, na agricultura, ela pode ser utilizada para irrigar as plantas, então favorecendo o crescimento e o desenvolvimento. Por isso que é importante na agricultura se ter a água. E muitos agricultores, em épocas de seca, eles sofrem muito, né, pela escassez da água, perdendo colheitas inteiras e tendo diversos prejuízos. Na criação de animais, os animais também são seres vivos, então eles precisam também do consumo de água. E para que eles tenham uma boa saúde e um bom desenvolvimento. Na indústria, a água ela é utilizada em diversos processos que transformam a matéria-prima em diversos produtos. Aí tem na página 13 tem um exemplo, que é a indústria de mármore na Itália, que nesse tipo de atividade a água é utilizada durante o corte do mármore, perdão. O ser humano também utiliza a água para gerar energia elétrica, ou seja, com o movimento, com a força do movimento da água, ele transforma em eletricidade nas usinas hidrelétricas. Nesse tipo de usina, o movimento da água gira as turbinas que acionam os geradores elétricos. E aí tem, né, a usina hidrelétrica de Itaipu, que fica lá no Foz do Iguaçu. Só que esse tipo de energia não é uma energia renovável. Por quê? Porque ela utiliza água potável e a água potável ela é própria para o consumo humano. Algumas atividades humanas, como a pesca, o transporte, dependem de cursos de água sem consumir esse recurso diretamente. Por exemplo, pessoas que vivem próximas aos rios, como lá na região norte. Eles utilizam as embarcações como meio de transporte e obtêm alimento e a renda familiar das atividades pesqueiras. Em nosso dia a dia, utilizamos a água para o consumo e para realizar atividades como escovar os dentes, tomar banho, cozinhar alimentos, consumir. Essa água deve ser potável, ou seja, ela tem que ser própria para o nosso consumo. Ela não pode apresentar características que sejam inadequadas e que possam fazer mal à nossa saúde. Nas cidades, a água que chega até as residências geralmente é captada de rios, açudes e represas pelas estações de tratamento de água, ou as ECAs. Na ETA, a água é captada e submetida a várias etapas de tratamento para ela se tornar potável e chegar aos locais, nas residências. Existem locais onde a água disponível para o consumo não passa por estação de tratamento. Nesse caso, ela deve ser filtrada e fervida. Por exemplo, em águas, em sítios, por exemplo, eles utilizam poços. Poços subterrâneos ou as cacimbas. Aí vocês vão fazer a 1 e a 2 da página 15 no caderno, tá bom? O ciclo hidrológico ele influencia diversas atividades humanas. Dessa maneira, alterações que ocorrem no ciclo da água podem prejudicar essas atividades. A escassez da chuva, por exemplo, ela pode comprometer o desenvolvimento e a reprodução das plantas, bem como causar a morte de diversos animais, reduzindo também a produção de alimentos, ou seja, tudo está ligado. Durante os períodos de
seca, geralmente o nível de água de alguns reservatórios diminui. Nós temos aqui no Ceará alguns reservatórios de água e mesmo tendo chuvas, existem alguns reservatórios que ainda estão muito abaixo do nível adequado. Então, vocês vão ler o texto e vão responder a 1 e a 2, tá bom? E vão perceber também o quanto a água ela é importante para todos nós. Na próxima aula, a tia Débora faz a correção. Não esquecendo, eu não quero digitado, certo? Eu quero no caderno, tá bom? Não esqueçam de fazer o cabeçalho, né? Para colocar só o número 1 e o número 2 a resposta não. Tem que fazer o cabeçalho, tá bom? Um abraço e boa terça-feira para vocês.